desaparecendo, esvaindo pelos dedos, né? Hoje eu fui acordado por volta de 1h30 da manhã do Brasil e fui direcionado a uma pesquisa absurda sobre o que está para acontecer no alinhamento Copa do Mundo, Rock em Rio, ok? Guerra do Irã retornando, e o filmezinho do Spielberg e a chegada do El Ninho. Meu Deus! A frequência Schumann, ok? E o que tudo isso estaria ligado a uma transição, inclusive com uma possibilidade real de uma chipagem quântica, né? O Efraim trouxe essa percepção, né, da Carol Campbell. Um outro amigo meu falou que para ele foi uma decepção total, o bendito do filme, né? O Raul Ferreira Neto, ok? E eu fiquei entre a fala do Efraim e a fala do Raul, e aí eu resolvi fazer o dever de casa. Eu fui levantar a treta. E você não tem noção do que eu descobri. A coisa é muito séria, é no campo da egrégora, e Efraim abordou isso, e eu, na arte da guerra espiritual, você deveria fazer esse arte da guerra espiritual, deveria fazer, com um material extremamente denso, é um material muito denso, e ele dá conta, inclusive, das egrégoras e também desse afinamento do véu que a gente fala aqui, que está diretamente ligado à alteração eletromagnética do planeta. Então, vem chapa quente aí, gente. Nós vamos estar conversando com o Efraim sobre isso. Você que ainda não está nas plataformas nossa, o Zap é o 21 995 31 34 67, o Zap é o 21 995 31 34 67. Você manda lá Gueburá, você manda lá Enoque, você manda Esquadrão, você manda Atlas, Santo Bill, para você ganhar em dólar ou kit ancião. Tudo isso é no Zap, o 21 995 31 34 67. Efraim, vamos chutar a bola. Hoje começa a Copa. Meu Deus! A bola vai ser chutada. O Rock in Rio vai começar aqui na cidade maravilhosa. A guerra está torando, a guerra está torando, ok? E nós temos aí o filme começando e o El Ninho. Inclusive, o Rio de Janeiro hoje amanheceu, meu amigo, frio. Frio e chovendo. Frio e chovendo. A mudança foi brutal aqui, brutal, brutal. Nós devemos estar com uma sensação térmica. Tá aí, tem um amigo meu de Brasília, em São José do Rio Preto, ele falou que levou um susto hoje, acordou com muito frio. Ele está uns dias muito. Aí só, passando uns 7, 8 dias. Você tem uma ideia, nós estamos com sensação térmica aqui em Big Field, no Rio da Prata, de 12 graus. 12 graus a sensação térmica aqui. Está muito frio para nós. Carioca, gente. A gente é igual formiga, né? Essa é uma temperatura como se você estivesse com 1 grau lá no Rio Grande do Sul. Só para vocês entenderem o que é 12 no Rio de Janeiro. É muito frio. Está muito frio, muito frio. Mas aí você entrou, bote o número 1, a sua cidade, diga a temperatura, como é que ela está aí, se está chovendo, se está ventando, porque o El Ninho parece que vem. Ele vem junto com o filme, junto com a Copa, junto com o Rock em Rio e junto com a mudança da frequência Schumann. E agora, Efraim, corremos para os montes? Olha aí, é o tempo de as pessoas começarem a procurar algum abrigo, mas esse abrigo, a Bíblia diz que os homens nesse tempo se esconderão debaixo das rochas, pedindo caiam sobre nós e nos livre da ira do Todo-Poderoso, e não vão conseguir escapar. Ou seja, não tem lugar para se esconder fisicamente, mas há um lugar para se abrigar espiritualmente, que é no esconderijo do Altíssimo, né? Na sombra que o Onipotente faz.
Não, e detalhe, isso aí tem uma chave de entrada que é o Salmo 15. Só quem tem o coração puro, tá, gente? Por isso que Jesus diz que você precisa agir como criança, hein? Senão não entra no abrigo, não, hein? Se o coração tiver malícia, já deu ruim. Você fica de fora, hein? Fica de fora. Dê uma olhadinha no Salmo 15, que ele é o pré-requisito do 91 para você poder entrar no 91. Efraim, a guerra em que pé está? O que a Carol colocou, né? Eu levantei detalhadamente, vai ficar maluco. Eu vou te mandar a pesquisa que eu fiz. É estrondoso o que eu descobri. É estrondoso, é absurdo, absurdo. Inclusive, foi utilizado no filme duas técnicas, uma de imagem, né, e uma outra de som, que criam acesso ao campo mórfico individual, preparando a turma para uma alteração no campo mórfico coletivo. É grave, hein? O que eu descobri é muito grave, ok? E a situação, gente, vai complicar bastante nos próximos dias aí, e isso está ligado às egrégoras. Então, o jogo, né, que começa agora, né, o Rock in Rio, que começa agora, está previsto o Super El Niño, né, chegando. Nós temos o problema da Schumann, que vai agravar, está previsto aí uma alteração bizarra dela agora, nesse eixo agora, junho, julho, e ainda temos a situação agora do bendito filme e o desacobertamento dia 8. Como é que fica essas ligações com a guerra? Porque o apetite pelo sangue parece que agora é dos três lados envolvidos, né? E o mundo começou com derramamento de sangue, foi logo no início, né? O primeiro sangue derramado foi de um animal que, como você uma vez falou com clareza, veio antes de Adão, né? Foi morto para cobrir a nudez de Adão. O segundo derramamento de sangue que nós conhecemos foi de um irmão com o outro. E desde então o sangue do inocente clama diante de Deus, porque o sangue é vivo. No sangue está a vida. E o Senhor foi muito claro quando disse: olha, Caim, onde está o teu irmão? O sangue dele clama a mim desde a terra. E eu estava pensando numa coisa, doutor Alex. Só teve duas vezes que Deus desceu para ver a terra. E é citado na Bíblia. E nas duas vezes o homem estava fazendo o que era mal. A primeira foi na destruição de Sodoma. Não, perdão, a primeira foi na destruição de Babel, quando Deus diz: eia, desçamos para ver a torre que os homens estão construindo. A segunda foi em Sodoma, quando ele desce para ver a maldade da cidade de Sodoma, e ele visita Abraão ao meio-dia, ele chega na tenda de Abraão ao meio-dia, que é quando o sol está no mais alto, mas também é o ponto de maior escuridão. É um paradoxo que acontece ao meio-dia, que é o momento de mais luz na dimensão física e o momento de maior escuridão nas condições espirituais, porque Deus anda nessa sombra, porque ele é luz inacessível e ele pode simplesmente desfazer a realidade. Então, ele faz determinadas coisas em tempos específicos. E aí você vê que, assim como Deus desceu duas vezes em tempos de juízo, antes de estabelecer um juízo, né, nós vemos que ele desceu com a misericórdia. A terceira e a descida mais plena e completa de Deus foi na vinda do seu filho, quando ele veio e ele tinha nele, a Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, lá para o versículo 15 a 18, que nele habitava toda a plenitude da divindade, estava nele, e ele era a imagem do Deus invisível. Então ele veio fisicamente como imagem, como Deus havia implantado a imagem em Adão, ele veio como a imagem plena da plenitude do próprio Deus. E agora nós estamos vendo todos esses acontecimentos se juntarem, porque lembra que a gente falou antes de ontem na live, que as dores de parto elas são conhecidas como uma progressão entre um
Como é que é o nome que dá quando a mulher vai tendo Contrações. contrações, isso. A contração ela vai diminuindo cada vez mais. Eu tinha falado que os 4 cavaleiros são ciclos que acontecem constantemente. Só que a diferença é que eles vão ficando cada vez mais próximos com a contração de uma grávida. Então, o que, que nós estamos vendo? Como se os acontecimentos. Alguém fala, mas já teve Copa outras vezes, já teve guerra outras vezes, já teve desacobertamento outras vezes, já teve. Qual outra coisa que você citou aí? Lançamentos mundiais de eventos e situações mundiais. Mas a tendência é que, com a contração diminuindo, esses eventos vão se juntando e cada vez mais curtos um do outro. E é isso que a gente está observando agora. A frequência Schumann e todo esse acontecimento. É como se a Terra estivesse batendo mais forte, ao mesmo tempo os povos estão mais agitados, os líderes estão mais agitados, as nações estão mais irritáveis. Como você disse, a guerra parece que está se acirrando. Eu acabei de ler uma reportagem aqui que os Estados Unidos pretendem tomar a ilha de Karg, que é a ilha onde tem a rede petrolífera hoje, produtora do Irã. Efraim, o Trump ontem publicou, e eu nem publiquei, porque eu falei, cara, tem que checar isso, que isso é grave, né? Mas houve uma publicação alegando que o Trump teria assumido o roubo de milhões de litros de combustível do Irã. Essa informação você chegou a ter acesso? 2, né? Caso isso tenha de fato ocorrido, né, nós já temos a pirataria, né, que ela foi praticada segundo, né, uma lei lá de 1700 varada, né, que justificou o afundamento daqueles benditos barcos que saíram da Venezuela, né, e agora nós teríamos, né, o saltear agora do cofre do inimigo, né, buscando ali milhões, são milhões e milhões de litros por dia, ok? Essa informação é verídica, não é verídica? Em que pé isso ficou? O que está acontecendo, a pergunta é muito boa, porque o que é verídico está muito difícil de se verificar. Por quê? Porque as duas palavras têm o prefixo vero, né, que significa verdade. Então, verídico, quando se tem a verdade, e verificar para olhar se é verdade. Porque os dois lados estão fazendo afirmações conflitantes. Por exemplo, o Irã alega que atacou navios de guerra dos Estados Unidos ontem e que o Estreito de Hormuz foi fechado. Os Estados Unidos alegam que nenhuma das duas afirmações é verdadeira. É verdadeira. Isso eu estou falando de ontem para hoje, essa notícia. É bem, bem fresquinha. Trump afirma que o Irã solicitou a suspensão dos ataques. Teherã nega ter feito tal pedido. Olha como é que os conflitos de narrativa. Então, quando fala que o Trump tomou não sei quantos milhões de litros, o próprio Trump disse lá no meio da guerra, na primeira fase da guerra quente, que o Irã, um grupo do Irã havia presenteado ele com petroleiros cheios, como prova de que eles tinham controle sobre o que eles estavam falando, que ele pediu provas na época de que eles tinham autoridade mesmo dentro do Irã, o grupo com quem eles estavam negociando, e eles deram petroleiros cheios de petróleo, mostrando que eles tinham poder de decisão. Ele mesmo disse isso. E o que acontece? Os Estados Unidos estão agora no andamento de tentar tomar a ilha de Karg, né? Por quê? Porque o presidente dos Estados Unidos fez uma postagem nas redes sociais da manhã de hoje, 11 de junho, e revelou que os Estados Unidos pretendem tomar. Foi ele que disse, tomar a ilha de Karg do Irã. A gente sabe que muitas das coisas que o Trump fala são jogos. O Trump joga com as palavras. Você vê que essa semana ele estava brigando com o Netanyahu, xingou semana passada o Netanyahu, falou que só pode atacar se ele mandar, e que não sei o que o Israel ia parar de atacar o Hezbollah no Líbano, porque ele mandou. E no dia seguinte dele ter dito que ninguém que ia cessar fogo estava na melhor, a negociação estava ótima, ele mesmo fez ataques. E esse nome é um nome, mais um paradoxo aí, uma antítese até, vamos chamar, que ele fala ataques de autodefesa. Esse nome não faz sentido.
ou você ataca ou você defende. E ele está chamando todos esses ataques, que são vários que ele está fazendo no Irã, de ataque de autodefesa. Como é que pode ser um ataque de autodefesa? Que é tipo assim, tô atacando para não ser atacado. Não, aquele, não, aquele helicóptero realmente caiu ou não caiu? Caiu o helicóptero dele? Apesar dos Derrubaram pilotos mesmo? terem sobrevivido. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Os pilotos Mas então sobreviveram. houve a derrubada do helicóptero, então. O helicóptero Houve um realmente foi ataque a um derrubado. Apache americano e foi a desculpa que ele precisava para fazer os ataques de autodefesa, e ele fechou um monte de Aí ele passou o radar. cerol. Passou o Passou o cerol. cerol. E ele Passou o agora cerol. declarou aqui, hoje é dia 11, hoje mesmo, ele diz que os Estados Unidos vão atingir o Irã, né? Radares, antinavios e outras formas de defesa, junto com uma poderosa ofensiva, uma capacidade poderosa ofensiva, muito forte essa noite. Em algum ponto, não muito longe no futuro, nós iremos tomar Karg, a ilha de Karg, e outras infraestruturas petrolíferas, e assumir o controle total do petróleo e do gás, do mercado de gás. Assim como nós fizemos com a Venezuela. Isso aqui é a postagem, eu estou fazendo uma tradução da minha cabeça aqui, trabalhando com brilhantismo de ambos, Venezuela e Estados Unidos da América. Obrigado a vocês pela atenção a esse assunto. Ele sempre fala, né? Obrigado pela atenção a esse assunto. Então, assim, ele está ameaçando tomar ilhas de Karg para ele controlar o petróleo do Irã, como ele está dizendo isso, como ele está controlando o petróleo com grandes vantagens para a Venezuela. Agora, Efraim, nessa linha de raciocínio, né, nós temos aquela ação de Beirute que pareceu justificada, a de Israel, porque realmente, né, os caras estavam perturbando. Na sequência, o Irã age, o Trump reage à ação dos dois, né? O bendito do helicóptero, alguém derruba, né? Vamos dizer que foi até o Irã que derrubou, mas a pergunta é se realmente foi o Irã que derrubou, né? E aí agora o caldo entorna de vez. E nós estamos a 24 horas do bendito do filme, né? Que chega para nós, a nível de Brasil, no Dia dos Namorados. Cria-se uma egrégora de medo no mundo, né? De uma terceira guerra mundial, porque a Jordânia parece que foi atacada, né? Bahrein foi atacado e o Kuwait foi atacado. Isso aconteceu mesmo? Esses três lugares sofreram? Sendo que na Jordânia, e a maioria dos ataques que foram feitos foram interceptados, acho que atingiu só a base americana no Kuwait, um pedaço da base no Bahrein, mas eles conseguiram segundos. É isso que eu estou te falando. Todas as notícias estão sendo contestadas. Né? Mas, de fato, o ataque aconteceu. O ataque aconteceu como uma retaliação feita pelo Irã por causa do ataque de autodefesa dos Estados Unidos. Ok. E aí a pergunta agora, né? Essa turma já estava de saco cheio do Irã. Né? Você acredita que vai haver uma mobilização da turma abrâmica para todo mundo passar o cerol de vez ali na turma da Pérsia? É possível que sim, porque parece que eles estavam costurando um acordo, essa tentativa de cessar fogo e acordo com o Irã está cada vez mais distante. Ontem, o Paquistão desistiu definitivamente de tentar fazer a intermediação. O Paquistão falou de a intermediação entre os Estados Unidos e o Irã. O Paquistão, que era o único, se disse que desiste totalmente de mediar as negociações. E, para piorar, o seu inimigo natural, o inimigo natural do Paquistão, pela primeira vez na história, que é a Índia, que é o país mais populoso do mundo e também o maior importador de petróleo, interessante, agora, pela primeira vez na história, pegou as ogivas nucleares que tem e colocou em armamentos, coisa que ela nunca tinha feito. Todas as ogivas indianas sempre estiveram armazenadas em lugares específicos, mas não para uso.
pela primeira vez na história, a Índia pegou esses armamentos e colocou em mísseis, em submarino, em armamento, coisa que a Índia nunca tinha feito. E isso é um indicativo muito perigoso. Isso significa que nós podemos ter, então, um possível conflito Paquistão-Índia, ou a Índia estaria se preparando para uma invasão área? Pois é, essa é uma boa pergunta. Eu não acredito que seja relacionado ao Paquistão, apesar do histórico entre os dois. O que parece é que a Índia está se preparando para algum tipo de conflito a sério, porque um país que já tinha ogivas nucleares há décadas nunca tinha colocado esses dispositivos nucleares, as ogivas, em armamentos. E agora, essa semana, decidiu colocá-lo diretamente em armamentos que possam ser usados. Será por uma invasão? Será por um conflito total que vai acontecer? A gente não sabe. Eles tinham descido, né? Acho que você já estava comigo quando eles desceram na fase oculta da Lua, surpreendendo todo mundo, né? Lembra disso? Que eles colocaram um artefato deles na fase oculta da Lua. Acho que a gente já estava aqui no canal, Ó, a você gente está aqui, comigo. doutor. Minha esposa ontem lembrou, até para a gente comemorar aí, exatamente há 1 ano, nós começamos a fazer nossas Olha, lives. Foi em junho do ano passado que a gente começou a fazer as lives. olha. Então, Parabéns para nós. parte oculta da Lua. Isso poderia se juntar à fala da Artemis, que quando eles passaram por trás da Lua, a cabecinha da turma bugou. É. Em junho foi Geburá. Ah, não, minha esposa está aqui avisando que foi em maio que nós fizemos aniversário de live e em junho foi o início do Geburá. Olha, então, Foi cripto, né? Começamos com o negócio da cripto. De 2024, depois vocês começaram a fazer live. A primeira live foi em novembro de 2024. Espera aí que a nossa secretária aqui está fazendo tudo. Ela tem tudo anotado. Novembro de pô, 2024. rapaz, que legal. Em junho foi o cripto e em maio foi o em junho, depois veio o Geburá, depois do cripto, tá bom. Então faz 1 ano de cripto aí. Passou de 1 ano. E aí, doutor Alex, o que acontece? A Índia, ela é um grande player de tecnologia e armamento e tecnologia espacial. A Índia é um país extremamente desenvolvido na área tecnológica, é um dos grandes players do mundo, faz uma atuação, assim, para mim, em termos de geopolítica, uma das melhores do mundo, é a da Índia. A Índia é tudo que a diplomacia brasileira deveria ser. Sabe jogar o jogo, sabe se posicionar, tem neutralidade no que é preciso ser neutra, tem posicionamento no que é preciso se posicionar. Eu Minha gente, você que entrou, coloque o número 1 para nós, por favor. Dólar, €1, R$ 1. Se você puder fazer a assinatura como o minha amiga Cristiane, que está verdinha aí, você nos ajuda, precisamos ultrapassar a marca dos 100, né, para caminharmos para o 1.000, para podermos ter relevância dentro da plataforma. Apesar de eu estar viralizado em todas as plataformas, dentro da nossa casa é uma briga, até para manter os convidados de pé e eu de pé. Meu Deus! A galera derruba convidado, tenta me derrubar. Só Jesus na causa. Isso não acontece, gente, em lugar nenhum. Só com a gente aqui que isso acontece. E não é problema de internet, não.
mantenedor dessa obra, desse trabalho aqui, nos ajude, porque agora a gente vai entrar no efeito acuda, porque o circo global está montado e a ideia, meu irmão, é pegar todo mundo desavisado, hein? É surreal como a turma já está dormindo, tá, gente? É absurdo. Eu vi o Silva da Jabuticaba falando do El Ninho como se fosse um vento de brisa do Rio de Janeiro, de tarde. Meu Deus! O Brasil está preparado. Puxar já para a Eu já ideia estava da terminando, eu guerra. só ia dizer que quem gosta de geopolítica, estudar o posicionamento diplomático da Índia como Da matéria Índia. principal para aprender. Aí você ia puxar alguma pergunta. Eu ia pegar daí, porque o que acontece? O BRICS ele se movimentou de uma maneira diferente, né? Parece que momentaneamente ele está morto ou está se fazendo de morto desse momento, né? E o Trump ele está emergindo de novo na guerra, parece que com mais força e determinação, e junto disso se reordena economicamente. Eu acredito que o mundo vai se reordenar porque já tem países se antecipando à questão cripto. Por exemplo, eu acho que foi o Japão que determinou que vai diminuir a taxa de 50% para 20% sobre criptomoedas para incentivar o mercado de cripto. Então já tem outros países enganjando na questão cripto, porque está se mostrando resiliente durante essa questão no mercado global, apesar da pequena crise que a Bitcoin vem sofrendo aí por causa do seu maior detentor, que é o Michael Saylor, da Strategy, que vendeu 32 Bitcoin e causou um terremoto dentro do mercado. Eu falei sobre isso na última aula, porque ele sempre defendeu nunca vender Bitcoin. Ele vendeu 32, é irrisório o número em termos de mercado, mas mexeu com todo o mercado, porque ele representa a principal ponta de defesa de retenção de Bitcoin do mundo, a empresa que ele domina. Então, tem todo um acontecimento ligado ao Bitcoin, mas as criptos, em geral, inclusive o mercado de tokenização está crescendo no Brasil e em outros lugares do mundo, porque é o próximo passo natural para o desenvolvimento da tecnologia, que as pessoas demoram a entender que... Nós estamos, gente, enfrentando aí o desafio do fica de pé. Implementar a criptomoeda, o processo de moeda com força. Isso aí é uma tendência, é uma transição econômica que nós já estamos passando de maneira aí consciente há pelo menos aí, fácil, gente, uns 5 séculos, tá? 5 séculos
Isso vem acontecendo, então, era as especiarias, era prata, era ouro, era pedra preciosa, aquele rolo todo era tecido, rota da seda, aquele rolo todo, e sem fundo, então os cheques saíram e agora entrou o Pix, né? Ia entrar o Drex, voltaram para trás, o Pix continua e a bendita da cripto parece ser a tendência de curtíssimo prazo. Seria isso, Efraim? Sim, e a gente tem que entender, doutor Alex, que o mercado financeiro ou as finanças do mundo são o centro motor de todos os acontecimentos, é o pivô de todas as guerras, é a grande mola motora do que move o mundo, os interesses. Para você ter uma ideia, hoje chegaram na Rússia ministros, né, embaixadores do Reino Unido, França e Alemanha, né, das relações dos ministérios exteriores da Rússia para negociar a paz em meio à pressão por um cessar-fogo na Ucrânia. Olha, o Trump não está participando, só os 3 países membros europeus diretamente. Ele vai dizer que foi ele depois, ele vai falar. Não, total, mas ele esforços... conseguiu. Ele conseguiu, porque ele disse para os caras que não ia botar mais nenhum dinheiro lá naquela parada, ia deixar eles, né? Ele vai dizer que foi isso. Sozinho. Ele vai dizer que foi isso, mas quando a gente acompanha com cuidado a diplomacia europeia, ela não é muito fácil de ser conduzida assim como os Estados Unidos definindo, não, tanto que eles estão fazendo isso por conta deles, tentando chegar a um acordo, né? Mostrou o Zelensky tem participação nisso ou não? A Ucrânia está à revelia disso? O problema é que a Ucrânia está perdendo muita credibilidade. Foi preso agora um membro do Supremo Tribunal Federal, foi condenado a 5 anos de prisão por causa de corrupção. E na Ucrânia, o Supremo Tribunal Federal da Ucrânia, e os outros membros do Supremo estão sendo investigados na mesma malha. Um já foi condenado a 5 anos, então, assim, a Ucrânia está debaixo de uma Agora, pressão... quem condena essa turma na Ucrânia? Porque o Supremo seria o máximo, né? Quem é que está prendendo esses caras lá? Boa pergunta. Eu não pesquisei para saber. Deixa eu dar uma olhada legal aqui. Ver, né? Dá uma olhadinha nisso. Enquanto Não, você eu tenho olha... aqui a notícia. A notícia está aqui na minha frente. Deixa eu responder. Deixa eu responder o Samuel. Samuel, vem para o Enoque Total, porque aí você tem os apócrifos, você tem os estudos e você acompanha com a gente as atualizações que eu faço e que o Efraim faz nessa plataforma. Nós temos uma plataforma, Samuel, que o nome é Enoque Total. Você manda aí nesse amarelinho que está aí, doutor Alex, tem um zap, o 21995. Subiu, pagar em dólar, manda kit, ancião, tudo é nesse zap aí, tá bom? Vai lá, Efraim, lê aí, por favor. Vamos lá. Segundo investigadores, os pagamentos de milhões de dólares estariam supostamente ligados a processos judiciais envolvendo um empresário chamado Konstantin Zevago, um oligarca controverso e ex-parlamentar ucraniano, com ligações à gigante mineradora Ferrexpo. Autoridades acusaram ele de facilitar influência judicial em troca de substanciais recompensas financeiras. Em um importante desdobramento, o Supremo Tribunal Anticorrupção da Ucrânia aprovou um acordo de confissão que inclui pena de prisão efetiva em vez de pena suspensa. Além da prisão, o ex-presidente, era o próprio presidente do Supremo Tribunal, enfrenta
uma proibição de 3 anos de ocupar cargos judiciais e policiais enquanto as autoridades confiscaram bens pessoais e dinheiro significativos ou relacionados ao caso. Essa sentença Então, representa uma das políticas... o próprio criou Supremo criou um Supremo anticorrupção. Anticorrupção, e condenou ele. Mais juízes sob investigação. Os investigadores acreditam que Kniaziev não agiu sozinho. Há relatos de que pelo menos outros 10 juízes, incluindo membros atuais do antigo e antigos do Supremo da Ucrânia, estão sob investigação ou têm alguma ligação com o escândalo crescente. Cara, não saiu nenhuma nota disso no Brasil, hein? Isso é uma notícia internacional. Meu povo. Nenhuma nota disso no Brasil. Se alguém viu, manda para mim aí no zap 21 995 31 34 67. E você que tem acesso à mídia tradicional, manda para eles, gente. Manda para eles aí, para essa turma publicar isso, que isso é muito sério, né? Muito grave. Eles dizem que se os procuradores conseguirem expor redes de corrupção mais amplas e prosseguirem com outros casos, o escândalo poderá se tornar um ponto de virada para a reforma judicial. Mas se as investigações estagnarem ou se houver pressão política, o ceticismo em relação ao compromisso da Ucrânia com a transparência poderá aumentar. Ou seja, a Ucrânia está numa sinuca de bico com essa situação, sempre precisando de mais dinheiro por causa da guerra, e cada vez mais os países estão ficando indispostos a investir, da Europa principalmente, na Ucrânia, sabendo que tanto dinheiro é desviado. E, mais uma vez, o envolvimento de mega corporação ligado a questões de juízes, né, em países... no mundo todo isso tem acontecido, e quando vem à tona, os escândalos batem forte na própria instituição do país e na credibilidade que o país tem internacional. Efraim, o filme do Spielberg do lado ali americano, e ela dominaria a tecnologia de manipulação das massas. Né? Aí vem toda a parte psicotrônica que eles estão colocando, né? Toda a parte de hologramas e o próprio processo da IA, já que a turma do Anthropic, né? Lançou Mitos, né? Mitos. Anthropic lançou Mitos, eu acho que é Mitos o nome do bichinho, sim, né? O Mitos. Eu fiquei até assim bastante assustado porque nós tínhamos o Mito e eles lançaram Mitos. Tá no plural, né? Tá no plural. Mito, não. É isso aí. Não, eu peguei no ar, meu irmão. Eu tô pegando igual mosquito. Tô pegando no ar, mosquito. Né? Quando eu vi o troll, aquela raquete chinesa, né, de pegar mosquito. Isso. Né? E já liberaram para o público, até falei para o Bill, Bill, dá uma olhada já nesse bichinho aí, porque parece que o cara é do outro lado do planeta, literalmente do outro lado do planeta. Como é que fica isso agora? A entrada desse cara diante da expectativa da consciência de IA a partir do mês que vem? Você até tinha uma notícia que você queria compartilhar com a gente das descobertas que você fez em relação à questão da Carol Capel. Eu acho que seria bom introduzir agora para a gente já trabalhar com tudo. Na realidade, o que acontece? Né? Nós estamos numa transição quântica. Nós estamos numa transição. Nessa transição quântica, ok? Nós estamos, gente, com a utilização
de processos de imagem, de som, criando não só o conceito de uma realidade virtual, mas de alteração no campo mórfico individual, ok? Via glândula pineal e campo mórfico coletivo. Para isso, se utiliza o conceito de histeria, medo, euforia. Então, emoções fortes emoções, né? Então, por isso, a questão toda de interligar Copa do Mundo, né? O que vai acontecer no Rio de Janeiro, o Rock em Rio, a questão do impacto do Super El Niño, a alteração da tudo por Angu, vai tudo por Angu, e isso cria uma mudança no funcionamento epigenético, ok? Então, a epigenética humana, ela está sendo alterada. E aí, a ação do desacobertamento estaria ligado diretamente à preparação que esses dias agora vão fazer para o bendito 8 de julho. Lembrando que temos a previsão de uma tempestade de plasma de 5x, nós temos um enfraquecimento sobre o Brasil, especialmente na parte sul, a anomalia eletromagnética, que está ali na parte sul, e nós estaríamos mais vulneráveis, e nessa vulnerabilidade, os irmãos mais velhos, os arcontes do demiurgo, seriam via gnósticos, os gnose, a turma da gnose, apresentados à humanidade no Salve ET, você é bem-vindo, você é bem-vinda, inclusive a questão dos não-humanos entre nós, que ainda tem mais essa treta aí, que a gente vai estar abordando no Enoque Total, sábado, né? Vai ser uma aula estrondosa, porque eu pretendo terminar a epigenética dos hebreus e já vou mergulhar nesse material. E a partir de amanhã, o mundo que você conhece não vai existir mais. Ele está acabando hoje. O mundo que você conhece acaba hoje. É muito sério, hein? Muito sério o que está acontecendo. Hoje eu tive uma reunião muito séria com o Esquadrão Águia pela manhã por causa disso. Sugeri à turma lá um protocolo já para fazerem uso, né? Nós não podemos, infelizmente, passar esse protocolo aberto aqui, mas eu entendo que você tem que tomar decisões e é agora, né? A quantidade do que você ignora é a quantidade da sua vulnerabilidade, ok? Esse é o time desse tempo. O quanto você ignora é o quanto você está vulnerável. Você conhece gente ignorante? Bota 10 mais 3 aí. Você conhece gente ignorante? Bota 10 mais 3, ok? Você vai ter que tomar decisões. Tomar decisões importantes, né? Em relação à sua vida bio, psico, sócio, energética e espiritual, ok? Né? Quem já nos acompanha, quem está nas plataformas, já sabem do que nós já tínhamos previsto para esse tempo, né? E o próprio Efraim também acabou inclinando o Geburá já para o entendimento voltado para tudo isso que está em curso, né? Hoje eu fiquei surpreso que grupos de pastores
finalmente começaram a procurar o ancião, né? E vamos ver se a gente tem tempo de implementar o que precisa ser implementado. Mas fato é que aquilo que nós conhecíamos, né, ele começa a mudar significativamente a partir de amanhã. A partir de amanhã já começa a significar, né, mudar, porque toda a turma que vai ser exposta ao filme vai fazer parte da egrégora. Então, nós vamos ter uma egrégora que vai se somar à egrégora, né, do futebol, que vai se somar à egrégora do Rio de Janeiro, que vai se configurar com a Schumann e com o Super El Niño. Oh, mas, Marcelo, eu não sei quem é cara, bicho. Não, é cara preta, é o boi da cara preta. Cara é o quê? É o boi da cara preta, é isso? Se é o boi da cara preta, é isso que está para acontecer, Marcelão. Tá bom? Toma rumo, filho. Toma rumo aí. Se assenta aí e toma rumo, porque nós estamos num momento extremamente delicado, muito delicado, né? E aí a turma do borra a calça vai borrar a calça, gente. Vai borrar a calça diante do que vai acontecer. E é interessante, porque quando o Efraim falou a situação da menina, né, e como ela gosta de tirar muito sarro de um monte de coisa, eu boto ela em xeque, né? Eu boto muito xeque ela, muito xeque. E aí vem a outra fala dizendo que não viu nada, e aí eu coloquei mais em xeque ainda. Só que, na madrugada, eu fui despertado, e despertado eu fiz o que tinha que fazer, né? Que é pesquisar sobre, né? E aí saiu um material tremendo, gente, estrondoso aí, a questão dos deuses antigos retornando com força, essa posição do Efraim da Índia, né, me reforça o que eu descobri sobre os deuses antigos, né, já que a Índia nunca abriu mão dos deuses antigos. A Índia, esse ano, proibiu o evangelismo, né, para a conversão na Índia. Eles entraram com uma mudança brutal. A China, em 2020, voltou a cultuar a deusa da morte, ela voltou a ser cultuada, estava proibido o culto há cerca de 100 anos lá na Índia, gente, estava proibido, e voltou justamente na pandemia. E eu vi alguns artigos recentes agora sobre as práticas na Índia, e eles estão intensificando os rituais e os cultos aos deuses indianos. E esse panteão, né, indiano tem tudo a ver com a turma das 49, ou, atualizando pela Europa, 70 raças envolvidas, né? E agora está todo mundo falando disso. Estados Unidos, né? Isso é conversa agora de botequim em Nova York. Se tem alguém aí de Nova York, confirme isso, né? Os botequins de Nova York, está todo mundo mais ligado no desacobertamento que na própria guerra, na própria Copa do Mundo. É o assunto mais comentado, tá, gente? É o que está acontecendo. Entendeu, Efraim? Conseguiu ouvir aí? Sim. Consegui, estou acompanhando, está caindo, mas eu estou chapa quente. Chapa quente. Não, eu já mudei de telefone, mudei de conta, mas não adianta. Parece que eles me identificam e... Não, o Alex falou que o algoritmo do YouTube mudou, né? E ele está pegando por palavra e por voz, né? Por voz. Ele está reconhecendo quem está falando. O Alex falou isso para mim ontem. Eu estava questionando ele, né, sobre algumas questões do YouTube, né? E aí ele falou: pai, o algoritmo mudou realmente. Ele mudou e ele está pegando as coisas agora, né, por palavra que vocês dizem, né, e pelo tom de voz. Ele faz o reconhecimento, sim, em cima disso. Eu vou botar na conta por hora ainda, Efraim, do que nós estamos dizendo, interrogação. Né? Vou pegar por aí ainda, que a gente tem que ir para a prova dos 9. Né?
E você que está aí, gente, nos ajude. Venha para dentro da plataforma fechada. Por Geburá, ó. Geburá não cai, porque é a plataforma Zoom. O Atlas não cai. O Esquadrão não cai. O Erlock não cai. Porque é tudo plataforma Zoom, tá, gente? Não cai, não cai. E lá a gente tem liberdade para falar. Em cada plataforma nossa, nós temos liberdade para falar, o nível de entrega, né? Acima da média, né, que todos fazemos na nossa plataforma, tanto o Efraim, quanto eu, quanto o Bill. Cara, a gente dá muita informação. Então, você precisa ter uma atitude inteligente. É hoje. Você tem que decidir hoje, vir para uma das nossas plataformas, já deveria estar no kit ancião. O Zap é o 21 o 995 31 34 67. Efraim, o Brasil está no epicentro do desacobertamento. Nós estamos sendo sacudidos com informações de tudo quanto é lado, de tecnologia aliens presente no Brasil, cara, no Brasil, ok? E aí esse interesse de todo mundo para vir para cá, parece que nós viramos, de fato, a metrópole do novo tempo que se anuncia, ok? Agora, numa previsão bíblica, né? Como ficaria o Brasil num processo apocalíptico, já que sempre o nosso olhar está na direção do Oriente Médio, até por conta de Jerusalém, né? E o Brasil vira o ponto de manifestação e de apresentação aliens. Inclusive, o que eu descobri é que nós podemos ter a maior incidência daqui para frente de aparições a nível global. Pode ter a ver com essa anomalia do Atlântico Sul, que parece deixou mais tênue aí esse posicionamento. O Brasil, é interessante a conexão que existe. Nós demos um estudo bem tremendo agora no Geborá, até domingo retrasado, e agora demos entrada em um novo, dando continuidade a ele. O nome foi O Retorno dos Deuses, mostrando que os deuses da antiguidade estavam voltando agora na roupagem de seres de outras dimensões, mas a manifestação que eles têm é muito parecida com a dos passados, as dos deuses do passado, e a gente está mostrando isso lá com detalhes. É assim, profundo o estudo, as pessoas estão muito impactadas, né? No domingo nós começamos a falar também de um outro tema que é relacionado a esse, que é o invasores espaciais. Você vê que em Lucas capítulo 21, ele diz que haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. A palavra que ele usa aqui, que tem a ver com fogo... Minha gente, você que entrou, bote o número 1, a sua cidade. Se você puder doar R$1, $1, €1, você nos ajuda. Se você virar assinante, precisamos ultrapassar a casa dos 100 para chegar aos 1.000. Você vai nos ajudar a ficar de pé e manter nossos convidados de pé. Né? Falei há pouco, né, que nós estamos lutando contra o algoritmo. Ok? Lutando contra o algoritmo. De novo, nosso convidado foi derrubado. Vamos ver se ele consegue voltar aí para a gente fazer o fechamento, né? Mas, enquanto ele tenta retornar, eu quero chamar a sua atenção para a importância desse tempo. Você que já entendeu que estamos num tempo diferente, Dentro do conceito de tempo diferente, eu quero que você observe a atmosfera da sua casa, a atmosfera do seu bairro, da sua cidade, do seu estado e do seu país. Eu quero que você olhe para você. Perceba se você está
se sentindo diferente. Quem está se sentindo diferente no dia de hoje, coloque o número 15. Quem passou pelo que eu passei da madrugada, coloque o número 15, ok? Bota aí, ó. Você, ok, está passando por algo diferente, coloque 15, né? Lilian, eu vou te responder com a fala de Efraim de 2 dias atrás, né? Diz ele que uma radical cristã disse para a turma não ir. Quem foi relatou uma experiência de chipagem. Ok. E eu tenho quem foi e disse que não sentiu nada. Nada. Ok? Né? Então, nós temos que entender o que está em curso. Eles usaram, de fato, ações psicotrônicas, isso é real, e temos ali movimentação de som, luz, vibração, que dependendo do status quo de quem estará lá, essa pessoa, de fato, ela pode passar por algum tipo de experiência no campo vibracional. Entenda-se isso, o campo mórfico, ok? O campo mórfico. E você tem que lembrar que a nossa estrutura, né, cerebral, ela sofre um processo de indução em face ao que está acontecendo ao nosso redor. Exemplo, né, hoje, Rio de Janeiro, amanheceu frio, e com chuva. Meu Deus, frio e chuva. O que isso provoca? Mudança de comportamento, ok? Porque está perceptivelmente, sensorialmente, o quê? Frio e chuva. Se eu estou assistindo um filme, o que está acontecendo em cena, o meu cérebro não sabe distinguir o que é realidade daquilo que é virtual. Ele não sabe distinguir, tá, gente? Não sabe se é real, ok? Tanto é fato que você chora, você ri, você grita, você briga, você soca quem está do teu lado, você chuta no ar. Tudo isso acontece porque você sofre uma estimulação no nível neurosensorial. É usado a sua visão, que vai para o inconsciente, e a sua audição com retardo de 2 segundos. Visão, 100 milionésimo segundo. Audição, retardo de 2 segundos. O resultado disso, né, é você participar da cena. Alguém vive essa experiência aí? Coloca o número 12. Você já se viu dentro da cena do filme lá, do que está acontecendo, do que você está assistindo? Coloque 12. Ancião, pastor, capelão, irmão, professor, amigo, reverendo, poeta, profeta, ancião, amigo. Eu já passei por isso também, bote 12. Isso acontece comigo direto. Né? Se eu estou assistindo alguma coisa, eu já vou para dentro da cena ali, eu já faço parte do contexto, do texto, do que está acontecendo ali. Dependendo de como está a cabecinha da pessoa, ela poderá ter uma sensação que nós vamos chamar de anômala, nós vamos chamar de adversa. A Carol nomeou isso como sendo chipada e tendo um obsessor. E ela teve que passar por uma sessão de desobsessão. Foi o que o Efraim relatou para a gente aqui, via a fala dela. Depois eu tentei procurar, Efraim, não achei essa fala dela, talvez tenha caído, ela retirado, né? Mas eu não achei essa fala dela. Se por acaso isso ainda tem, tu manda para mim, porque vai ser de muita importância a partir de amanhã. Porque quando a narrativa da Carol se juntar à narrativa de outras pessoas, né, a fala dela vai ganhar o quê? Eco, né, gente? Vai ganhar um eco assim absurdo, porque ela está relatando um dano, ok? E ela, tecnicamente, uma mente preparada, ela sentiu o dano. Eu tenho uma outra mente que acompanha fenômenos, né, espirituais, que é o Raul,
e que para ele não houve dano nenhum, e pelo contrário, ele falou que o filme foi uma decepção para ele. Então, eu tenho duas amostragens. Uma, alguém relata um dano, e o outro dizendo que comeu na farinha e nada aconteceu. E ok? muito Então, nós temos que provavelmente ele ficar com estava isso. com a mente dele revestida, né? Por isso que ele não sofreu dano. Aí é que tá. Como Machu Picchu foi o que eu pensei na hora. Essa tua leitura eu também tive. Falei, cara, a parada lá dos caras do Machu Picchu funcionou nessa blindagem dele diante ali da parada, gente. Olha só, que doideira, né? Ok? Que doideira. Você tem que lembrar que a turma de Machu Picchu também está ligado a esse processo do desacobertamento, ok? Está tudo interligado. Inca, Azteca, Maia, a Vou turma até de fazer um teste, doutor. Mata todo mundo. Deixa eu fazer um teste Diga. aqui. Eu estou aqui ainda, só fechei a câmera, que eu vou mudar de lugar aqui da casa. Eu nunca fiz isso durante a live. Não, vamos lá. Eu vim para a varanda. Agora vamos lá. Meu Deus do Aí céu. em Lucas 21, capítulo 21, versículo 11, o Senhor Jesus diz assim, que coisas espantosas, os homens terão medo. Eu acabei saindo de lá onde está todo o material, mas ele fala, os homens terão medo pelas coisas espantosas que aparecerão. No versículo 21, no versículo 11, no versículo 28, ele fala, os homens desmaiarão de medo. A palavra no versículo 28 é phobos. Mas a palavra no versículo 11, ela só aparece uma vez no Novo Testamento, é phobetron. E há uma grande diferença, porque vem da mesma raiz phobo, que é medo, sendo que phobetron significa monstros. Como se o Senhor estivesse dizendo que aparecerão monstros no céu e os homens serão coisas espantosas. Aí eu fui pesquisar essa palavra em hebraico. Ela aparece também em Daniel, capítulo 7, versículo 7, a palavra dentro do Strong, correlata a phobetron, aparece em Daniel 7,7, falando de um animal espantoso como o império. Também falando de monstruosidade. Então, não é uma palavra comum usada em vários textos da Bíblia. Ele só aparece no grego uma única vez, e é em Lucas 21, 11. E os próprios tradutores tiveram dificuldade, por isso que eles botaram espantoso, amedrontador, mas nenhum deles teve coragem de dizer a palavra, porque os estudiosos, as pessoas que estudam grego, a fundo, sabem que essa palavra era usada no dia a dia do grego koiné como monstros, mas não quiseram falar que Jesus disse que apareceriam monstros no céu. Então, a gente tem que estar ligado, porque não estou sentindo nenhuma interferência aqui, eu estou achando que tem a ver com a localização da onde eu dou a live. Eu vou fazer um teste. Na próxima live, eu vou fazer a live daqui. Vou montar meu escritório aqui na varanda do apartamento e vou tentar fazer a live daqui da varanda. Pelo menos você ficou mais jovem aí na varanda, hein? Rejuvenesceu, porque aqui aparece a luz do dia, a luz do sol reflete nesse meu rosto. É verdade. É isso aí. Você ficou mais jovem aí na varanda, hein? Deu uma rejuvenescida. A varanda está te fazendo bem. A varanda está fazendo bem. Haja luz. É verdade. Olha só que legal, cara. Mudou muito. Ó. Depois tu olha a live, você é do escritório e aí, a mudança é brutal. É que no escritório brutal. eu sou meu pai, aqui eu sou meu filho. Meu Deus do céu, Jesus! Agora a galera corre, hein? Eu sou mais velho no escritório do que na varanda, eu estou de pé aqui. Meu Deus do céu. Gratidão, Efraim. Bom descanso aí para vocês aí. Um abraço, meu povo. Fiquem ligados, daqui a pouquinho, às 13 horas do Brasil, eu estou no TubaCast gravando com o Thiago Lima e o meu amigo Luan. Você corre para lá, TubaCast, dentro de 1 hora. Nós vamos estar lá gravando, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.